Ó, para não falar que não apareci hoje, vou mostrar aqui rapidinho. Eu tô tendo nessa série, como a gente não tem orçamento para gravar o Foley no estúdio, eu tô tendo que editar com banco de som, com Foley gravado, né? Efeitos sonoros. Não é Foley no caso, é edição de efeitos sonoros, tá, gente? Importante diferenciar isso. Foley é quando feito sob medida, já no sync com a imagem, tá? Se você tem que pegar e editar, é edição de efeitos sonoros, tá? Então essa série não tem orçamento para gravar o Foley, então a gente tá fazendo em edição de efeitos. E aí eu tô fazendo passos agora, que é uma coisa muito chata, muito trabalhosa. E aí eu tenho um métodozinho que acaba me ajudando, que é o quê? Eu vou ver na imagem aqui e ao mesmo tempo eu vou criando marker. Então com esse marker eu vou dando nudge aqui, ó, dando nudge até ver onde que o calcanhar dela bate no chão, ó. Eu tô fazendo no caso dela aqui, ó. O calcanhar bateu no chão, eu crio um marcador. Então tá aqui, ó, marcador, ali onde o calcanhar bateu. Então, ó, em vez de eu ir editando, o que eu vou fazendo é, eu vou marcando, vou nudge, ó, próximo passo. Encostou ali, ó, pum, aqui, crio um marcador. Próximo passo. Vou lá no nudge, ó, pum, ali, ó, bateu o calcanhar, aqui. Vou lá e crio. Certo? Então eu vou fazendo isso. É um processo chato, mas isso aqui acelera. E aí depois que eu faço isso, marco tudo. Eu tenho lá todos os meus passos já editados. No caso, esses passos editados ali em cima são da outra personagem andando. Mas eu tenho aqui a minha tripa de efeito de passo. E eu vou lá e vou dando habilito o meu tab to transient, que é isso aqui. E quando eu dou tab, ele vai para o próximo transiente. Eu já corto ali e jogo no ponto. Corto, jogo. Vou fazendo isso, ganho muito tempo, é bem mais rápido. Então aqui, ó, mostrar. Já tô com umas marcações aqui, né? O que eu faço com essas marcações? Ó, eu posso cortar aqui, pum, pegar aqui, ó, e botar ele bem onde está a marcação, tá vendo? Eu vou lá, corto o outro e boto onde está o marker. Pum, o início dele, tá vendo? Corto aqui e boto onde está o marker. E por aí vai. Vou fazendo isso. Corto, boto no marker. Então assim, eu fico mais ou menos já dentro do tempo que precisa, do sync que precisa. Depois eu dou play, vou assistindo e vou parando para ajustar os que estão fora ou que o som não tá bom, enfim. Mas eu já saio marcando tudo antes. Isso me ganha um tempo danado. Mas ainda tem umas considerações a fazer sobre isso, que é, primeiro, isso não substitui o Foley, tá? Não substitui, não fica na mesma qualidade do Foley. É impossível essa edição de efeito você ficar na mesma qualidade do Foley que vai ser feito performado sob medida para aquilo ali. Eu não estou falando isso só porque eu sou artista de Foley, não. Isso já na perspectiva de editor. Não tem como. Fora dá muito mais trabalho, leva muito mais tempo, não tem como ficar tão bom. Não é feito sob medida, não é feito com cuidado de timbre necessariamente, você tem que catar muito som para conseguir alguma coisa ok, tá? Então, não se compara, tá? Então, isso aqui é em última instância, quando você não consegue Foley mesmo para fazer, você tem que editar efeito porque tá faltando, vai ficar vazio e tudo mais. Então, uma coisa não vai substituir a outra, tá? É só para quebrar um galho quando precisa, que é o caso agora. Outra coisa importante de se falar em relação a esse método, no caso, é que o som ele não viaja na mesma velocidade que a luz, certo? Então, repara, eu tô aqui fazendo nudge e tô achando o ponto em que o calcanhar encosta no chão, certo? Isso eu tô julgando como? Pela visão. Então, o momento que eu vejo o calcanhar encostando no chão. Teoricamente, o som, e praticamente o som, ele não vai chegar ao mesmo tempo no meu ouvido que eu vou ver o calcanhar batendo no chão. Ele tem um tempo de viagem um pouco mais longo. Então, né, eu gosto de deixar também uma margenzinha, às vezes, para casar esse sync. E uma outra coisa que ajuda muito, que é muito importante, é editar ouvindo o som direto, botando o passo junto com o som direto também. Quando você fizer isso, você vai ver que o som está viajando num tempo diferente da imagem. E por último, uma última consideração é que, já para concluir isso, você tem que tomar cuidado para não ficar muito mecânico, tá? E você tem que tomar cuidado com as suas edições, porque esse tipo de edição, você tem um room tone, você tem uma coisa no fundo ali do passo. Você picota muito,
esse negócio ficar aparente. Você tem que tomar bastante cuidado com esse ruído de fundo dessas gravações, tá? Isso é muito importante. E também para ele não ficar muito mecânico, sacou? São coisas muito importantes para você considerar. E além disso, existem alguns passos ou algumas pessoas andando que é um pouco difícil de identificar o ritmo, e às vezes o pé não está aparecendo. Você julga pelo ombro, você julga pelo joelho, você julga pelo quadril, enfim, às vezes o enquadramento não te dá muita clareza nisso. Então você vai desenvolvendo, você vai pegando o feeling com o tempo. Eu, como artista de Foley, já sei exatamente para onde olhar e já sei onde que está. Um último papo, é para você identificar quando que o pé encosta no chão, tá? Como artista de Foley, eu acabei ficando interessado demais por caminhada, pela anatomia do movimento, como eu chamo, que é uma coisa que eu gosto muito também, porque eu trabalhei com desenho animado, né? Então o desenho animado tu acaba decompondo o movimento, e eu acho isso maneiro pra caralho, me ajuda como profissional. Mas bom, quando a gente está caminhando, a gente está caindo controladamente. A gente não pensa mais nisso depois de um certo tempo por causa de hábito, né? Mas a gente está controlando a queda, a gente direciona para qual lado a gente vai cair e prepara o nosso pé, né? E a gente faz isso de uma forma quase sem perceber mesmo, subliminar assim, né? Quase. Em que a gente posiciona o calcanhar primeiro para encontrar a distância que a gente está pisando, depois a gente vai lá e chapa a planta do pé. Um movimento um pouco mais complexo que isso, mas para simplificar é isso aí. Então, já que é uma queda controlada, a gente tende a não caminhar com a nossa perna 100% enrijecida. A nossa perna enrijece, nosso corpo dá uma enrijecida mais ou menos quando a gente bota o pé no chão, porque ali ele precisa controlar, então ele precisa de certa forma enrijecer a musculatura para controlar esse impacto, né, da queda. Então, geralmente, quando a gente pisa ou a gente faz alguma coisa assim, a gente tem um certo movimento brusco para frente. O ombro mexe, se for o ombro, tu vai ver ele descendo até que ele pare e já dá um movimento brusco para frente. O corpo também, o quadril também, ele mexe. Então esse é um momento que o passo está acontecendo. Então se você quiser achar o ponto em que o calcanhar bate no chão, é logo antes disso. Geralmente 1 ou 2 frames. Então o papo aí, ó. Aqui está um exemplo exagerado disso, mas só para ter uma ideia. Olha como é que ela joga o quadril para frente aqui, ó, quando pisa, ó. Tá vendo? Ó, tá com o pé no alto, aqui encostou o pé no chão e ó, o quadril vai para frente, tá vendo? Levemente, no caso aqui ela exagera um pouco, mas isso é o natural, ó. Aí ela vai pisar no outro, ó, o quadril ali. Movimentou, sacou? Pum, ó, quadril para frente, sacou? Isso aí é uma forma da gente entender um pouco esse movimento aí. Tô simplificando aqui, tá um pouco mais complexo, mas enfim, com o tempo foi pegando o timing da parada.